Então, o que eu queria ilustrar como exemplo de aplicação é algo que vocês que são de ciência da computação, de engenharia de computação, devem estar cansados de fazer, que é gerar código SQL para uma especificação em linguagem natural. A pergunta é, o quão bom esse sistema, o GPT-4, por exemplo, é em gerar código, tá? Então, eu vou comentar para vocês alguns exemplos aqui e começar com um benchmark. Quer dizer, quando a gente diz que esse aqui é melhor do que esse aqui é melhor do que esse aonde? Então, a gente tem que dizer qual é o benchmark. Então, a nossa tarefa, assim, de uma visão muito mais ampla, é a sempre a tentação de criar interfaces de linguagem natural para banco de dados. Isso é uma coisa que sempre gostei de trabalhar há muitos anos. Eu fico brincando com essa história. E a última coisa é, bom, já que essas LLMs são muito boas para processar a linguagem natural, que tal ver o que é possível fazer de interface de linguagem natural para banco de dados usando uma LLM? Para afunilar mais o problema, em vez de pensar numa interface genérica, uma coisa que faça diálogo, vamos pensar num problema bem específico. Como é que eu transformo dado um banco de dados? Como é que eu, a partir de uma pergunta, de uma sentença em linguagem natural S, feita em cima daquele banco de dados, eu consigo gerar uma consulta SQL que expresse aquela sentença? Então, no fundo, essa história de texto SQL se refere a esse problema mais específico, que é um problema bem mais específico do que gerar uma interface genérica. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu comentei é como é que a gente vai comparar dois enfoques. Então, um dos formas é você ter um benchmark padrão e rodar aquelas duas ferramentas naquele benchmark padrão e ver o que acontece. Uma interface padrão, uma das benchmarks padrão é esse tal do Spider. Na verdade, ele é o mais usado de todos, mas não é o único, né? Antes desse Spider, teve um WikiSQL que tem uma quantidade enorme de exemplos, mas ele é muito, muito básico. O WikiSQL são montanhas de consultas, mas cada consulta é em cima de uma única tabela. Então, isso aqui é muito limitado. As consultas não têm joins. É sempre tudo em cima de uma tabela, embora seja um número muito grande deles. O que eles procuraram fazer no Spider é ter um número muito grande de exemplos de linguagem natural, 10 mil deles. Não quer dizer que cada sentença dessa linguagem natural gere um SQL. Vocês olharem aqui, o número de consultas SQL é quase metade. Então, tem várias sentenças de linguagem natural que apenas mesmo consulta SQL. E essas consultas não são em cima do mesmo banco de dados. Eles fizeram isso em 200 bancos de dados diferentes. Então, cada banco de dados diferente tem, em média, divide, isso aqui tem, em média, umas 26 consultas. Tá? Só que o que eu não gosto muito desse benchmark é que esses 200 bancos de dados são, a maior parte deles, muito simples. Dos 200, uns 190, mais ou menos, tem duas ou três tabelas, duas chaves estrangeiras, eles ainda são bancos de dados muito simples. Tá? Mas, enfim, o Spider é o benchmark que se usa. Tá? Bom, isso aqui eu já falei. O que é interessante é que aquelas consultas que eles fizeram à mão e classificaram as consultas em quatro classes. As consultas simples, né? Qual é o número de carros com mais de 4 cilindros? Isso aqui é um negócio bem trivial, né? As consultas um pouco mais complicadas, essa consulta aqui envolve um group by, envolve um join. Mas consultas difíceis, essa consulta aqui ela é difícil não só porque tem um header, mas porque ela envolve vários joins. Quanto maior o número de joins que você precisa fazer para responder uma pergunta em linguagem natural, mais difícil é o sistema, essas ferramentas acertarem. Criar joins é um problema. E tem as consultas muito difíceis. Bom, essa consulta aqui é muito difícil, mesmo para uma pergunta, mesmo para um aluno. Qual é a vida média esperada em países cujo tal que o inglês não seja a língua oficial?
esse não aqui é um negócio chato de a gente fazer em SQL. Em particular, essa consulta não é tão difícil assim, mas ela tem uma consulta alinhada e tem um not in aqui. Então, essas consultas aí são consideradas muito difíceis porque provavelmente os sistemas vão errar. Tá? Então, tem 10.000 perguntas em linguagem natural, 5.600 perguntas que correspondem em SQL, e essas perguntas têm essa classificação. Tá? Bom, todo dia, ou toda semana, eu entro lá no website do Spider e vejo qual é a ferramenta que está ganhando. Então, eles têm uma tabelinha, como essa que eu estou mostrando, que mostra quem são as ferramentas que estão ganhando. Em abril de 2023, quando eu comecei a olhar essas coisas, as duas ferramentas que eram mais promissoras eram esse tal do DMSQL e esse tal do C3, e eles atingiam uma acurácia muito alta. Isso significa que daquelas 10.000 perguntas em linguagem natural, o C3 acertava 82%, um pouquinho mais. O DIM acertava 85%. Isso é muita coisa. Isso é mais, é como se o C3 tirasse 8 na prova, 8,2 na prova de SQL e o DIM tirasse 8,5. Isso aqui é tipicamente mais do que uma pessoa não muito treinada em SQL faria. Tá? Então, isso aqui era a situação que a gente tinha em abril. Então, vamos dar uma olhada nesses dois aqui. Mas antes disso, vamos ver que o próprio ChatGPT não é um bom tradutor. Eu mostrei para vocês um exemplo, né? Vamos ver como é que ele se comporta no próprio benchmark. Ou seja, eu não vou fazer ferramenta nenhuma, não vou fazer coisa nenhuma. Eu vou pegar o ChatGPT e rodar contra aquelas 10.000 perguntas em linguagem natural. Tá? Tem um paper para isso. Esse paper aqui analisou o ChatGPT. Esse zero shot significa o seguinte: eu vou testar o ChatGPT naquelas 10.000 perguntas e não vou passar para ele nenhum exemplo de tradução de texto para SQL. Zero shot significa nenhum exemplo. Tá? Então, é o ChatGPT purinho, como ele foi produzido pela OpenAI. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar no prompt, isso aqui é um desenho do prompt, vou passar digamos, o esquema conceitual. Eu tenho que passar o esquema conceitual, né? Senão ele não sabe do que eu estou falando. A pergunta em linguagem natural e o select, ou seja, esse select aqui significa completo. Aí ele vai completar esse select com a tradução dessa consulta. Se as consultas forem para o mesmo banco de dados, normalmente tem umas 20 e 30 por banco de dados, você não precisa passar no prompt toda hora esquema conceitual. Você passa uma vez só e vai passando a pergunta em linguagem natural e o select e ele vai responder. Então, isso aqui é bem simples de fazer. Você não tem que fazer grandes coisas. Tá? Bom, o que aconteceu? Tem muito, ou seja, sem fazer muita coisa, essas coisas só interessam esse SX. Esse SX é quando ele acerta a tabela que a consulta produz e a tabela esperada. Essas outras coisas aqui são simplesmente para estudar a estrutura da consulta. Então, esquece de enviar o TS, olha só o EX. Então, o ChatGPT, sem nada, acertava 70% das consultas no Spider. Ora, isso aqui é pior do que o melhor? Sim, o melhor é esse cara daqui, que é um modelo específico para gerar SQL, que acertava 84%. Então, quer dizer, o ChatGPT é bom, mas não é tão bom assim. Mais ou menos, né? Vamos lá. Se você pegar esse outro dataset aqui de teste, que são parte das consultas do Spider, mas ele perturba o nome das colunas, o nome da coluna, o nome da tabela não parece exatamente igual
na pergunta em linguagem natural. Esse advérbio eles perturbavam um pouco isso. O ChatGPT, na verdade, era melhor do que o melhor sistema existente nessa época. Então, é verdade que ele é pior do que o melhor sistema quando você está pegando o Spider na mão? Sim. Mas se você pega uma tarefa um pouquinho mais complicada, ele, na verdade, é melhor. Então, o ChatGPT é muito bom para essa tarefa. Tá? É como se ele tivesse 7 na prova de SQL, né? E aqui ele tirasse uma nota sofrível, mas uma nota sofrível melhor do que o melhor aluno da turma. Bom, enfim. Aí, tendo em vista que o ChatGPT tem essa performance de 70%, será que a gente consegue fazer coisa melhor? Aí é que o pessoal começou a desenvolver sistemas. Eu vou apresentar um aqui para vocês, depois vocês leiam o segundo aqui. Então, esse pessoal do C3 é porque tem 3 tarefas diferentes aqui. Eles fazem. Deixa eu ver se tem um diagrama. Não, não tem um diagrama. Eles fazem a conversão da sentença em linguagem natural para SQL em 3 etapas. A primeira etapa é o que eles chamam de Clear Prompt. A segunda etapa é o que eles chamam de Calibration with Hints. E a terceira é Consistent Output. Então vamos ver cada um dos 6, o que significa isso. Cada um dos 6 aqui é um prompt que você passa para o LLM. O que é um Clear Prompt? O problema é que o esquema do banco de dados, aquele jogo da velha que eu mostrei para vocês, se esse esquema for muito grande, 2 coisas podem acontecer. Ou ele não cabe no prompt. Lembra que o prompt do GPT 3.5 é só 4K tokens. Isso é pouca coisa. Então, se você tiver um esquema do banco de dados muito grande, não vai caber no que você consegue passar no 3.5. No 4, aquele 4 no Turbo, com 128K tokens, tem que ser um esquema muito, muito, muito grande, né? Mas, enfim, vamos pensar que a gente tem pouco espaço para passar para o LLM. Então, você tem que escolher quais são as tabelas que, porventura, possam ser úteis a responder a pergunta em linguagem natural. O segundo problema que tem é que se o esquema do banco de dados for muito grande, mesmo que você tenha esse prompt gigantesco, o sistema pode se perder. Simplesmente tem tabela demais e ele não vai saber o que faz com aquilo. Então, o que eles fazem? Eles fazem um prompt relativamente, isso tem aqui, não dá muito para ver aqui, mas eles fazem um prompt relativamente complicado e tentam descobrir quais são as tabelas que, de fato, seriam úteis à pergunta em linguagem natural. E dentro dessas tabelas, quais são as colunas dessas tabelas que seriam úteis para responder a pergunta. O algoritmo para descobrir as tabelas é mais ou menos o seguinte: você passa no prompt a pergunta em linguagem natural e pede o prompt em linguagem natural e o esquema conceitual, e você pede para o sistema, para o LLM, escolher daquelas tabelas, de uma forma ranqueada, quais são as 4 tabelas que o sistema vai achar que são as melhores tabelas para responder à consulta. Só que você faz isso 10 vezes. Por que isso? Bom, lembre-se que o LLM é não determinístico. Então, quando você pede a ele para responder quais são as 4 melhores tabelas, se você perguntar uma segunda vez, ele pode responder uma coisa diferente. Você faz isso 10 vezes. E aí compara as 10 respostas e pega as tabelas que ocorrem mais frequentemente. Aqui não dá para ver, mas isso aqui foi um resultado onde ele acabou respondendo esse conjunto de tabelas. Está bem pequenininho aqui, não vou entrar em detalhes. Então, o primeiro ponto é, como é que eu escolho as tabelas que eu preciso para responder? Isso é um prompt específico que implementa esse algoritmo daqui. Tá? Bom, isso aqui está muito mal de ler. E aí você faz a mesma coisa para as colunas.
para cada tabela que foi escolhida no primeiro passo, ele pergunta quais são as colunas que são provavelmente úteis para responder a consulta. E fica fazendo isso 10 vezes. Esse prompt aqui custa caro, ele gasta um bocado de dólares para ser executado, porque ele faz a mesma coisa 10 vezes para cada tabela, por aí afora. Então, como é que eles resolvem esse problema de prompt? Eles procuram descobrir quais são as melhores tabelas e para cada uma dessas tabelas quais são as melhores colunas, melhores do ponto de vista de serem úteis a responder à consulta. Ótimo. Qual é o resultado desse primeiro passo? É um pedaço do esquema conceitual. Tá? Então, em vez de ter um esquema conceitual muito grande, ele filtrou tabelas e colunas que seriam úteis a responder a consulta. Aí ele agora vai gerar a consulta. Só que antes de gerar a consulta, ele passa umas dicas, isso é um negócio bizarro. Ele passa umas dicas para o ChatGPT. O que esses autores perceberam é que o ChatGPT, com frequência, erra a geração do SQL em duas situações. A target clause tem mais colunas do que precisa e os left joins ele costuma errar. Tá? Então, ele passa algumas dicas para o ChatGPT. Por exemplo, esse aqui é um exemplo onde eu só estou perguntando em que ano teve a maior parte dos concertos, mas eu não estou perguntando o número de concertos daquele ano. Então, essa consulta aqui está errada. A consulta certa não tem count. Né? Então, essa é uma dica que você passa para o ChatGPT. Não inclua colunas que não sejam necessárias. Aqui tem um outro exemplo. Isso aqui são exemplos da primeira bias aqui, tá? Então, aqui tem um outro exemplo que você diz. Diz o nome dos empregados e ordene esses empregados em ordem ascendente de idade. Mas você não está pedindo a idade dos empregados. Então, por exemplo, essa consulta aqui estaria errada, porque ela está devolvendo a idade e, no entanto, você não pediu a idade, você pediu só o nome. Tá bom? Então, isso aqui é um negócio meio bizarro, mas que funciona. Passo dicas para a LLM, para ela evitar certos erros. E pior que isso funciona. De fato, o ChatGPT, ah, digamos assim, passa a não ter esses erros. É espantoso que isso funcione, no meu ver. Tá? Bom, aí tem aqui o exemplo do que é. Isso aqui é texto que é passado para o ChatGPT, viu? Você é um gerador de SQL ótimo, só que eu vou dar para vocês algumas dicas que você deve lembrar para não fazer os mesmos erros. Por exemplo, no exemplo que eu disse, a primeira dica é não inclua o count se não for necessário. Aí o sistema responde, obrigado pela dica. Isso aqui é texto gerado. Isso aqui eu estou passando, isso aqui ele está respondendo. A segunda dica é não use o left join para gerar resultados demais. Então, isso aqui é uma dica escrita dessa forma que vocês estão vendo, o sistema responde. E ele passa a evitar esses dois erros. Tá? Então, tem aqui exemplos disso, mas também não adianta a gente olhar, porque fica bem pequenininho. Tá? Bom, então, o primeiro C é escolher tabelas e colunas. O segundo é instruções para o ChatGPT não cometer certo tipo de erro bem frequente. O terceiro C é uma coisa interessante. Com aquelas tabelas e colunas que você escolheu, você manda o ChatGPT gerar SQL. Mas você manda o ChatGPT gerar 10 consultas diferentes. Lembra que ele é não determinista. Então, em um call só, em um prompt só, você manda ele gerar, no exemplo que eles fazem, 10 consultas diferentes. Aí eles fazem uma coisa meio maluca.
Eles executam as 10 consultas e comparam os resultados. A consulta que é devolvida para o usuário é aquela que, na maior parte das vezes, ocorre. Por exemplo, dessas 3 consultas aqui, essas em verdinho devolvem o mesmo resultado, que é a diferença dessa em rosinha. Então, ele vai devolver para o usuário uma dessas 3 em azulzinho, em verdinho, que tanto faz, elas devolvem o mesmo resultado, e vai ignorar essa em rosinha. Como é que isso é feito? De novo, é um prompt só para o ChatGPT, onde você passa as tabelas de colunas selecionadas, você já passou os hints, e agora você passa a consulta em linguagem natural e pede para ele gerar 10 consultas SQL de uma vez só. Como ele é não determinístico, ele pode gerar, como está aqui nesse exemplo, consultas diferentes. E aí você seleciona a mais comum. Isso aqui custa caro, viu? Caro no sentido caro mesmo, né? A gente gasta dinheiro fazendo isso e essa consulta demora a ser respondida, tá? Mas é o self-consistent, né? Você vai gerar várias consultas e ver o que é consistente. Bom, esse C3 aqui, quando ele foi publicado, ele não era o melhor. Esse DIM SQL, que daqui a pouco eu vou comentar, ele era melhor, por bem pouco. Só que a diferença é que esse DIM SQL usa o GPT-4, que é a versão paga. O C3 usava o GPT 3.5, que é a versão não paga. Então, apesar dele ser um pouquinho pior, o C3, ele era muito mais econômico que o DIM. Então, quando o paper foi publicado, não era o melhor, mas era mais barato e quase tão bom quanto o melhor. Isso era em abril de 2023, tá? Vão ser resultados de abril de 2023. Aí, nesse paper, tem uma outra questão, uma outra análise que eles fazem, que é aonde está o erro. O que o sistema erra? Então, vocês olharem essa figura aqui, tá? Essa figura da esquerda é a análise dos erros usando o próprio GPT, tá? Essa aqui é usando o C3. Vamos olhar só essa daqui, a outra é a mesma coisa. Daquelas 10 mil consultas, ele errou 188. Mas desses erros aqui, quase 30% foi alinhamento entre o que estava escrito em linguagem natural e o nome das tabelas e colunas. Isso é o erro mais frequente. Então, esse primeiro alinhamento entre o que aparece no que o usuário escreve e o que está escrito no esquema conceitual é a maior fonte de erro. O que acontece? O vocabulário do usuário está descasado dos termos que são usados para descrever o banco de dados, as colunas e as tabelas. Então, 30% era isso, bastante coisa. O segundo, isso aqui é mais ou menos fácil da gente corrigir, tá? A gente cria um dicionário, mostra para o usuário como é que ele tem que escrever a consulta e tal de coisa. Isso aqui é mais ou menos fácil de arrumar. Isso aqui é bem mais complicado. 22% dessas 188 consultas que deram errado, elas deram errado porque o John estava errado. Isso é bem comum. Esses ferramentas para gerar SQL, eles erram muito o join. E é muito difícil você conseguir que eles façam um join correto. Tá? Então, essa análise aqui desse diagraminha coloridinho, ela é interessante porque mostra qual é a limitação principal dessa ferramenta. No caso do C3, é o alinhamento do esquema com a linguagem. E isso aqui é comum nessas ferramentas, não é a única que acontece. Agora eu vou comentar com vocês, assim, bem rapidinho, a outra ferramenta que era melhor em abril, que é o DIM SQL. Esse DIM SQL tem algumas coisas diferentes, eu vou comentar em cima desse diagrama, não vou entrar em detalhe. A primeira delas é tentar resolver essa questão de alinhar a pergunta com o esquema. Então, eles passam uns exemplos para o ChatGPT para fazer esse alinhamento aqui de uma forma um pouquinho melhor.
O segundo passo dele, que são essas duas caixas aqui, é bem interessante, porque ele olha para a consulta em linguagem natural e classifica o SQL que vai ser gerado para aquela consulta em fácil, complexo alinhado, né, nessa complexo, e complexo e não nested, ou seja, easy versus complex, alinhado versus não alinhado. E ele gera três tipos de consultas. Então, esse passo aqui é uma maneira de dizer o seguinte: olha, você está me perguntando alguma coisa que o código SQL vai ser complicado. E dependendo da classificação da consulta, ele usa estratégias diferentes para gerar o SQL. Isso é bem interessante. E funciona, viu? Esse último aqui, eu vou dar um exemplo, que é um negócio bem interessante, que é o seguinte. Bom, aqui não dá muito para ver, mas o que é esse último passo? Quando o ChatGPT gera a consulta final em SQL, ele pega essa consulta, pega o esquema, o pedaço do esquema, pega a sentença em linguagem natural e passa de novo para o ChatGPT dizendo o seguinte: olha, para esse esquema aqui, esse conjunto de tabelas, para essa pergunta em linguagem natural, você gerou esse SQL. Por favor, corrija o código. É um negócio hilário, mas que funciona. Isso aqui é o código em SQL, as tabelas. Nota que tem uns foreign keys, não dá muito para ver. A pergunta está aqui em verdinho. Ele gerou essa consulta aqui. É ele quem? O próprio ChatGPT gerou essa consulta aqui. Aí eu digo o seguinte: você vai lá e corrija essa consulta. Se ela tiver certo, ele vai devolver a mesma consulta. Se ela tiver errado, ele vai acabar corrigindo. O erro aqui está nesse grupo by. Ele agrupou por ID de estádio, ele deveria agrupar por nome. Tá? Sei lá se isso é verdade ou não. Mas é um negócio meio bizarro, porque você pede ao próprio GPT para corrigir uma consulta. E, com frequência, ele próprio corrige aquilo que ele fez. É bem interessante isso. E eficaz. Bom, quando esse DIM foi publicado, em abril de 2023, ele era o melhor deles, que estava lá no leaderboard do SPAD. Lembra quando eu digo que é melhor naquele benchmark, né? E ele tinha um desempenho medido pela correção das tabelas que ele devolve, de um pouco mais de 85%, ou seja, ele errava um pouco menos de 15% das consultas, o que é muito bom. Pensa bem, é como se ele tirasse 8,5 na prova de SQL, né? E ele era melhor do que o C3. O C3 está bem aqui embaixo. Não. Não, o C3 nem aparece aqui mais. O C3 estava embaixo aqui. Tá? Então, essa ideia de você mandar corrigir, de você classificar as consultas e para cada tipo de consulta gerar um SQL separado, gerar um SQL separado significa ter um prompt diferente para cada uma delas, funciona. Tá? Bom, o que é difícil nesse dia? Primeira coisa, o próprio Spider, né? O Spider tem consultas em cima de banco de dados muito simples. Quando você vai rodar em banco de dados mais complicados, ele se perde. E segundo, esses prompts, toda essa farra toda que eu mostrei para vocês, não é muito fácil de escrever. O código começa a ficar um pouco complicado. Tá? Bom, o último que eu queria comentar com vocês é esse SQL Coder. Tudo que eu falei até agora, esses dois exemplos que eu falei, eles rodam em cima do ChatGPT, do GPT. Né? Então, é uma engenharia de prompt, né?
de como é que você interage com o GPT para gerar SQL. Esse SQL Coder é um pouco diferente. Esse SQL Coder ele foi criado especificamente para gerar SQL. A última versão do modelo é essa aqui. Essa versão é de 2 ou 3 semanas, peraí, que 2 semanas atrás, ou 3. Enfim, é desse mês essa versão. E ele é um LLM relativamente grande, de 34 bilhões de parâmetros. Tá? Bom, esse aqui está em domínio público, a gente pode baixar e se extrair. Ele foi treinado em um número grande de perguntas. Essas perguntas, é interessante a gente ver como é que ele foi treinado, porque essas perguntas foram geradas automaticamente e depois alguém deu uma olhada nelas. Então, um volume grande de perguntas. Os esquemas não são esquemas muito complexos. Então, esse treinamento aqui, embora tenha um número grande de perguntas, os bancos de dados não são algo lá muito complicado, né? Bom, por que eu estou falando do SQL Code? Quando ele foi publicado, ou seja, algumas semanas atrás, ele tinha um desempenho melhor do que o Turbo. Esse aqui. Aliás, está. Esse Turbo aqui é o Turbo desse mês. Então, o que a gente está falando aqui são resultados do Decoder de 2 semanas atrás. E ele, específico para SQL, conseguiu ser um pouco melhor do que o GPT-Turbo. E é domínio público. Interessante essa ferramenta aqui. Esse exemplo lá no website, vocês podem testar a ferramenta. Bom, o que eu quero comentar com vocês por final? Isso aqui é uma coisa sem fim, é uma brincadeira que o pessoal fica testando, tentando criar um modelo, tentando criar uma ideia de prompt melhor do que a do vizinho. Então, o Jim SQL com GPT-4, esse último que eu comentei rapidamente, ele já está aqui embaixo. Já tem outros aqui, o pessoal do Alibaba tem esse daqui, esse paper daqui é bem legal de ler. E tem uns outros anônimos aqui que eu não sei do que se trata, né? É anônimo e diz que o paper ainda vem por aí. Então, esse primeiro e esse outro aqui é bom a gente descartar, que sei lá o que vem. Esse povo do Alibaba fez um trabalho um pouquinho melhor do que o GPT, do que o Jim, né? E o C3 está aqui embaixo, né? Então, isso aqui é uma coisa sem fim, nunca para de aparecer novidades aqui. Não é por falta de novidades que a gente vai dormir de tédio, tá? Bom, de SQL é isso que eu